Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, alegria e satisfação em poder estar aqui no dia de hoje para poder compartilhar algo da parte de Deus, falarmos um pouco do amor dele para com as nossas vidas. E o texto que eu escolhi para poder falar com os irmãos está no livro de Isaías, capítulo 49. Nós iremos ler os versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém, meus amados? Então, esse texto aqui é um dos textos, mais um dos textos que nos traz uma declaração do amor de Deus para com as nossas vidas, do amor de Deus para com os homens que o servem e que andam na sua presença. Então aqui o Senhor faz essa comparação com a mãe que tem tanto carinho, tanto cuidado com o seu filho. E o Senhor fala que faz essa pergunta: pode essa mulher, essa mãe esquecer-se do teu filho? Isso pode até acontecer, mas o Senhor fala que por mais que isso aconteça, ele jamais esqueceria do seu povo. Então, meus amados, é um motivo de alegria, de satisfação nós recebermos essa palavra. Sabermos que o Senhor jamais se esquece daqueles que o amam, daqueles que o servem, que andam na sua presença. Então, nós estamos aqui falando de mais uma promessa do Senhor para com as nossas vidas. E ao longo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, nós podemos ver o Senhor sempre fazendo promessa ao seu povo. E todas essas promessas foram cumpridas, porque Ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que sai da sua boca. E foi assim na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó e de outros mais ao longo de toda a palavra de Deus. Nós podemos ver que todas as vezes que Ele falou algo para estes homens foram cumprido, isso foram cumprido na vida deles. Também podemos ver ali na Israel quando o povo estava sofrendo o cativeiro ali de Faraó. O Senhor prometeu que levantaria um homem. O Senhor prometeu que levaria esse povo até uma terra que manava leite e mel. E foi assim quando ele levantou Moisés para que conduzisse aquele povo, que levasse esse povo até a terra prometida. E assim foi feito na vida daquele povo. Então, meus amados, que alegria, que satisfação que nós temos servir ao Senhor, que cumpre tudo aquilo que foi prometido. Eu quero dizer para você, meu amado, se o Senhor prometeu algo na sua vida, se foi Ele que prometeu, certamente isso será cumprido. Mais dias ou menos dias, isso será cumprido na sua vida. Amém, meus amados? Então eu quero aqui, dentro desse texto, baseado nesse texto, trazer algumas promessas que foram feitas pelo nosso Deus, que foram feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas, e que nós devemos tomar posse dessas promessas. Não fala aqui de promessas, de posses materiais, coisas passageiras, mas estamos aqui falando de coisas espirituais, daquilo que vai nos levar para o céu, daquilo que vai refletir na nossa eternidade. Então, meus queridos, a primeira promessa que eu queria compartilhar com os irmãos está no livro de Mateus, versículo 28, capítulo 28, versículo 20. A palavra do Senhor nos fala da seguinte maneira. Vou ler a partir do versículo 19. Portanto, ide ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, essa é mais uma promessa que o Senhor Jesus fez aqui ainda nessa terra após a sua ressurreição, um pouco antes dele voltar para o céu. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, meus amados, que promessa maravilhosa que conforta os nossos corações, principalmente nos dias de hoje que estamos vivendo, dias de lutas, dias de aflições, de incertezas, mas nós temos essa promessa, nós temos essa certeza que o Senhor Jesus, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque sabemos, meus queridos, que logo após a consumação dos séculos, nós estaremos eternamente com Ele ali nos céus. A outra promessa que o Senhor nos fez, o Senhor nosso Deus fez, está no livro de Salmos, capítulo 34. Salmos 34, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor nos fala assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, meus queridos, nós temos também mais essa promessa, que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor, ele nos livra de todo mal, mas ele fala, acampa ao redor dos que o temem. Então, meus queridos, para que nós possamos ter esta proteção, essa guarda permanente, aqui tem um requisito, que nós devemos temer ao Senhor. Então, que nós possamos, meus queridos, temer ao Senhor para que nós possamos sempre ter essa guarda. E ele ainda fala no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele põe a sua confiança. Então, meus queridos, nós possamos colocar toda a nossa confiança no nosso Deus. Nós possamos colocar diante dele todos os nossos anseios, as nossas dificuldades, porque ele é que tem cuidado de nossas vidas. Então que nós possamos permanecer sempre, ter isso em mente, que a nossa confiança, ela não deve estar baseada em coisas terrenas, ela não deve estar baseada em coisas passageiras ou aqui no homem sobre essa terra, mas que a nossa confiança possa estar sempre no Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Outra promessa que o Senhor nos fez é que Ele nos deu uma vida em abundância. O Senhor Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus amados, o Senhor não nos prometeu aqui nessa terra uma vida em abundância financeiramente falando, materialmente falando, mas sim espiritualmente. Ele nos prometeu essa vida em abundância, vida plena diante da presença dele. Então, meus queridos, nós possamos ter essa confiança no Senhor para que possamos alcançar essa vida abundante diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Outra promessa que o Senhor nos fez está no livro de Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6, versículo a partir do 25, ele fala assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer um deles. Então, meus amados, nós temos essa promessa de providência da parte de Deus para com as nossas vidas. Então aqui ele faz a comparação com as aves do céu, né? Com os lírios do campo. E ele fala, não tenho eu mais cuidado com vocês do que com os animais, com os pássaros, com os lírios do campo? Então, meus queridos, nós possamos colocar toda a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. O salmista Davi, em um dos seus salmos, ele fala assim, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Então, meus queridos, nós temos esse cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele que nos guarda, Ele que é o Deus da providência sobre as nossas vidas. Por mais que às vezes parece que não temos saída, por mais que às vezes parece que tudo vai mal, mas o Senhor, Ele na hora certa, Ele chega com as suas mãos, com as providências para nos socorrer. E alguns falam que Deus tarda, mas não falha. Mas nós podemos dizer que Ele chega na hora certa. Ele não chega tarde. Ele chega no momento certo, onde nós estamos precisando de ajuda. Ele sempre chega para nos ajudar. E sobre ainda esse texto, lembro de uma música de Sérgio Lopes, que ele fala assim: tente lembrar se alguma vez o Senhor te abandonou. Meus queridos, tente lembrar aí na sua memória se alguma vez o Senhor deixou você desamparado. Se algum momento o Senhor deixou você sem resposta. O Senhor, Ele sempre chega na hora certa, no momento exato, onde parece que as nossas forças estão se esgotando. Parece que não tem mais recursos. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. É neste momento que a providência de Deus chega em nossas vidas. É nesse momento que o milagre chega para nos alcançar. Então, meus queridos, nós possamos ter isso em mente, que o Senhor, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios do campo, ainda mais de nós que somos seus filhos, que estamos caminhando para os céus. Ele também tem um cuidado muito especial para com as nossas vidas. Meus amados, o Senhor também Ele tem uma promessa de refúgio para aqueles que o servem. Salmos de números 46 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, meus amados, nós temos essa promessa que na hora da angústia, o Senhor chega para nos alcançar, para nos resgatar, para segurar em nossas mãos e tirar do buraco, tirar do montouro. Então que a nossa confiança possa continuar sempre sempre no Senhor Jesus, aquele que fez os céus e a terra. E também nós temos a promessa que o Senhor nos fez, está no mais uma das promessas, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, meus amados, nós também temos essa promessa da parte do Senhor, que se nós pedirmos, o Senhor irá nos responder. Fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, se você está buscando algo, se você está pedindo algo ao Senhor, tenha essa certeza que o Senhor tem essa promessa para cumprir em nossas vidas também. Que Ele vai responder às nossas orações. Que nós possamos levar ao Senhor, através da oração, as nossas súplicas, as nossas dificuldades. Porque Ele prometeu também que irá nos responder. E para finalizar, nós anotamos aqui mais uma promessa que para mim é a mais importante, que é a promessa de salvação. O Senhor fez essa promessa também lá no Jardim do Éden, quando, logo após a queda de Adão e Eva, Ele fez a promessa que levantaria um, que pisaria a cabeça da serpente. E essa promessa foi cumprida. A promessa de salvação em nossas vidas foi cumprida. E através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus, nós alcançamos a salvação. Nós alcançamos a vida eterna através da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, meus amados, essa é a maior esperança que o crente pode ter. Essa é a maior esperança que a pessoa pode ter, que é a promessa de que um dia nós iremos estar eternamente com o Senhor ali nos céus, onde ele fala que onde ele estiver, nós estaremos também. Onde ele estiver, nós estaremos com ele, reinando. A palavra do Senhor nos fala aqui no livro de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Então, meus amados, no versículo 3, não existe promessa maior do que essa, de que um dia o Senhor irá nos levar, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. Nós iremos habitar um céu de luz, aonde a morte não haverá, onde ali o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, porque nós estaremos com o dono da vida, nós estaremos com aquele que um dia foi morto, mas ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, e hoje nós somos livres. Hoje nós somos filhos de Deus, estamos aqui nessa terra, nessa caminhada, nessa jornada, para que tão logo o Senhor volte para nos buscar, essa promessa se cumpra em nossas vidas. E nós estaremos eternamente com Deus ali nos céus. Nós estaremos eternamente reinando ali juntamente com os anjos, querubins, serafins. E a palavra do Senhor fala que onde Ele estiver, nós estaremos também. Então, meus amados, essa é a maior promessa que nós temos aqui sobre a face da terra. Mas nós devemos permanecer fiel até o fim, para que essa promessa nos alcance, para que essa promessa também se cumpra em nossas vidas.